Dando continuidade aqui da nossa série, aquilo que nos dá esperança, né? Trazer a mensagem que Deus colocou no meu coração para o dia de hoje. E ela se chama assim: não se compare. É muito difícil não se comparar, né? É muito difícil vivermos uma sociedade onde estamos rolando tela, onde é muito fácil e conseguirmos algumas coisas se torna de uma forma muito fácil, né? E nós nos comparamos o tempo todo, é algo intrínseco no ser humano, é algo forte na gente e acabamos entrando na comparação, e o fato de entrarmos na comparação faz com que a gente trave no meio do caminho. E algo que Deus colocou no meu coração para falar sobre isso hoje foi olhando para Neemias, né? Então, Neemias, ele recebeu uma tarefa muito importante, que era reconstruir os muros, né? Então, essa reconstrução dos muros dependeu dele confiar em Deus e também dele não se colocar numa posição de comparação. Por quê? Porque nós olhamos outros personagens da Bíblia que entrou assim e falou assim: olha, eu sou o menor da minha casa. Olha, eu sou incapaz de fazer isso. Olha, não. Neemias, ele teve a coragem de ir até o rei, conversar com ele, né? Porque quando o rei olhou e viu que ele estava triste, ele teve coragem de expor para o rei aquilo que estava no coração dele, aquilo que realmente estava acontecendo com ele, né? Então, isso torna algo muito importante, ensina algo muito importante para nós. Muitas vezes, nós vamos precisar ser vulneráveis. E essa vulnerabilidade não vai matar a gente, mas ela vai nos colocar numa posição em que vai nos ajudar a cumprir o nosso propósito. Então, quando chegou o Sanbalat, Tobias, que começaram a fazer... falar para ele assim: olha, esse muro não vai dar em nada, esse muro aí vai cair, nas primeiras as raposinhas vão subir e aí esse muro vai cair, não vai dar certo, esse muro vai dar ruim, vai dar muito ruim. O que aconteceu? Neemias não ouviu. Se Neemias tivesse parado e ouvido o que eles estavam falando, Neemias ia parar a reconstrução dos muros e ele não ia cumprir aquilo que Deus tinha colocado no coração dele, né? Então, enquanto estava acontecendo tudo aquilo, né, haviam pessoas envolvidas nisso, haviam pessoas que estavam ali, pessoas que ofertaram, pessoas que trabalharam, pessoas que estiveram junto com ele nesse processo. Então, as pessoas necessárias durante aquele processo estavam junto com Neemias. E Neemias teve um foco. Ele focou naquilo e não parou. Ele não ficou se comparando com as vozes de ele ser alguém que era copeiro, porque ele não tinha uma posição de governo. Ele tinha uma posição de servo, ele era alguém que servia ao rei, mas ele fazia isso com excelência. Quando ele perguntou: olha, o que está acontecendo lá com o nosso povo? Vieram notícias ruins e ele se posicionou. Então, ele não entrou na comparação de, eu estou sozinho, Não, ele não entrou nisso. E isso nos ensina algo muito poderoso. Nós não devemos nos comparar com quem já está além, com quem já está à frente, mas também aprender a viver aquilo que Deus colocou para nós. Assim como eu falei no último vídeo, que foi sobre a estação, vivermos a estação que estamos vivendo, viver o projeto que Deus colocou para nós, né? Hoje Deus vem falando sobre não viver a comparação, sobre entrar no propósito e não ficar olhando para o lado, né? Adversários vão vir, eles virão, e para tentar entrar, para tentar invadir, para tentar parar, adversários vão vir, dificuldades vão vir,
Mas o mais importante é que nós não podemos deixar com que isso entre no nosso coração e nos impeça de continuar caminhando, né? Então, eu creio que isso era o que o Senhor queria tratar conosco. Então, assim, ó, irmãos, enquanto estivermos olhando para o lado e se comparando com os irmãos, nós não vamos conseguir prosseguir, construir o que é necessário para nós. E se Neemias tivesse parado, ele não teria reconstruído o muro. Se Gideão tivesse não tivesse confiado em Deus, se ele tivesse confiado exatamente naquilo que ele estava pensando, olha, eu sou o menor da minha tribo, eu não sou... Se ele tivesse feito isso, os muros de Jericó não tinham caído. Então, e se Davi tivesse caído na provocação de Saul, ele não se tornaria rei. Entenda essas comparações que podem existir. A Bíblia é linda e rica nisso, né? Ela nos deixa ali de forma clara para que nós possamos enxergar e ver que as pessoas da Bíblia, elas eram humanas, sujeitas, elas não eram pessoas que elas eram especiais para Deus, mas elas não eram super-humanos, elas eram pessoas com falhas, com defeitos e que sim, elas tinham também um coração às vezes com medo, às vezes entravam na comparação, mas entravam também na dependência de Deus e entenderam que o propósito delas era maior do que isso. Né? Deus sabe o que colocou em você e o que você é capaz de suportar. Nós muitas vezes é que duvidamos do que Deus entregou para nós. Essa é a verdade. A verdade é essa. Nós duvidamos, nós colocamos isso, nós muitas vezes não aceitamos o que Deus colocou para nós. Mas Deus, eu não sou capaz de fazer isso. Deus, não, eu acho que o Senhor errou. Olha que audácia nossa. Muitas vezes a gente acha que Deus errou com a gente e Deus tá tipo falando assim, filho, eu sei, eu te criei. Eu sei o que eu coloquei dentro de você, eu sei a capacidade que você tem. Não tenha medo de viver aquilo que Deus colocou em você. Então hoje, em nome de Jesus, morre a comparação, morre as coisas que nos impedem de viver aquilo que Deus tem para nós, para nossa vida, amém? Em nome de Jesus, hoje vai cair por terra essa comparação e esse medo de viver aquilo que Deus colocou. Olha, comenta aqui, coloca aqui nos comentários qual é o seu medo e em nome de Jesus, ele vai perder toda a força e ele vai ganhar um adversário muito grande, que é o nosso Senhor, que fará com que essas barreiras caiam por terra em nome de Jesus. Não há barreiras que podem impedir o agir de Deus, gente. Nós precisamos ter isso em nossa mente e ter isso firmado no nosso coração para que nós possamos, prosseguir para aquilo que Deus colocou para nós. Amém? Em nome de Jesus, um ótimo dia.